Estamos aqui diretamente da Import, visitando aqui a empresa Genar. Genar é um grande amigo e eu queria agradecer, Genar, pela tua participação, ter aceito o nosso convite, poder ter esse bate-papo, rápido bate-papo, mas aqui no programa Destaque Portuário para nós é muito importante, viu, Genar? Vocês serão sempre bem-vindos. Eu que agradeço essa oportunidade de poder expor aqui um pouco da minha vida e da profissão que a gente exerce aqui no Porto, né, nesse maior porto da América Latina, com todo orgulho aí. E, Genar, durante 162 anos, existiram aí 18 normas que regeram a matéria de despachante aduaneiro. Começou com o Código Comercial em 1850, tratando do caixeiro, né? Tratava desse dispositivo, a profissão de caixeiros, né? 10 anos mais tarde, em 1860, foi criada a figura de despachante, mas só em 1932 foi criada a figura de despachante aduaneiro e ajudante. E aí, nesse decreto, aí estabeleceu que só os respectivos despachantes aduaneiros poderiam atuar de forma a cuidar dos desembaraços das mercadorias estrangeiras, atuar nos trâmites e promover todo o despacho de exportação, trânsito, reembarque, exportação. Conta pra gente um pouco sobre esse desenvolvimento da profissão de despachante aduaneiro. É verdade, Daniel. Isso que tem demonstrado que nossa profissão, né, é exercida desde o século passado e demonstra ter uma grande importância no contexto nacional, né? Até porque a figura do despachante hoje, nessa área continental que nós temos de 9.200 quilômetros, sempre vai ter uma figura do despachante aduaneiro ali operando para que as mercadorias entrem no país e saiam do país de forma regular, né? E dessa forma cumprindo com todas as normas aí impostas pela própria autoridade aduaneira, como de outros órgãos anuentes, né, ou intervenientes aí. O que eu queria citar que realmente começou como caixeiro, né? Era um trabalho muito mais braçal do que é hoje, porque na época exigia a presença física da figura do despachante aduaneiro junto com os estivadores para, na condição de desembarque, verificar contagem dos volumes que realmente foram enviados do exterior para o porto, ou para o aeroporto no caso, e fazer o recebimento da carga e fazer esse link, né, essa ligação com a autoridade aduaneira para que regularize e para que cumpra todas as normas já impostas naquela época, que deveriam ser ou mais burocráticas ou menos burocráticas, mas já ocorriam. Então, em 1932, como você falou, parece-me com toda certeza que houve sim a legalização ou a regularização da figura do despachante aduaneiro, que até então era chamada de caixeiro, né, na época do Código Comercial. Um paralelo entre caixeiro e despachante, teve um trabalho também que fizeram em paralelo, mas em 32 que foi criado pelo decreto o despachante aduaneiro e o ajudante. É verdade, tanto é que nesse ano mesmo nós fizemos aí uma festa de comemoração aos 100 anos aí da atividade desse profissional. Hoje esse profissional reitero, uma figura autônoma, né? É um profissional do qual ele está devidamente regulado nos artigos 808, 810 do Regulamento Aduaneiro, baixado pelo Decreto 6759, que é o Regulamento Aduaneiro em si, como eu já expus, e na minha opinião, sem falsa modéstia, um dos principais intervenientes aí do comércio exterior brasileiro. O Regulamento Aduaneiro realmente, estabelecendo o exercício da profissão, ele diz que somente pessoa física, devidamente registrado, né, no despacho, no registro de despachante aduaneiro e com aprovação de um exame de qualificação técnica é que pode exercer, né, a atividade de despachante aduaneiro. Como é que foi esse avanço aí, com já há algum tempo, mas com a aplicação do exame? Hoje é somente pessoa física, caiu um pouco as comissárias de despacho, hoje
está diretamente ligado à pessoa física despachante aduaneiro, a responsabilidade. Na época do governo Collor, o governo Collor tentou, de todas as formas, terminar com todos os tipos de monopólio, né? Então, houve uma pressão muito forte, o lobby das comissárias de despacho, com todo o respeito, também de poderem exercer a profissão de despachante aduaneiro como pessoa jurídica. Porém, faltou um pouco de pessoalidade no trato com as autoridades, porque hoje eu trabalhava na comissária, mas amanhã eu já não estava, então não existia um controle efetivo sobre o tipo de pessoa e a idoneidade da pessoa com quem estava trabalhando. E muitas vezes essas pessoas não eram pré-qualificadas para exercer o métier, né? Hoje a nossa legislação ela é complexa, né? Hoje a gente tem que conhecer a parte técnica de cada tipo de mercadoria que entra e sai do Brasil. Para quê? Para você fazer um enquadramento correto mediante a tarifa aduaneira, que é a TEC. Então ali, mediante essa qualificação técnica, às vezes até científica, sem exagero aí da expressão, você tem que conhecer o tipo de carga que você está trazendo e que está indo apresentar para a autoridade aduaneira. Muitas das vezes existem cargas que precisam anuência prévia do governo para entrar, principalmente na parte de medicamento, na parte de cosmético, na parte de comestível, de ração, né? E isso tudo faz com que o despachante hoje seja essa pessoa que tem essa responsabilidade de, mediante a consultas normativas, saber se você pode embarcar essa mercadoria ou se requer uma prévia autorização desses órgãos regulamentadores que eu acabei de falar. Existem vários outros, né? Então, a própria parte de tributação somos nós que fazemos o cálculo mediante esse enquadramento regular, né? Mediante a tarifa para apresentar para a alfândega, mediante o comprometimento dos seus cálculos, da sua apresentação técnica, para que a alfândega analise a documentação com o que você está propondo em pagar imposto e faça a opção de verificar a mercadoria ou de fazer uma conferência simplesmente documental, ou muitas vezes, dependendo do grau de confiabilidade que as empresas já adquirem no Brasil, eles oferecem até o canal verde, que eles chamam, que seria a liberação automática da mercadoria, mas isso tudo mediante a parâmetros que a própria Receita Federal e os órgãos anuentes conseguem obter através do seu banco de dados. Sim, e a comissária de despacho, hoje como ela ficou nessa figura das atividades de despacho aduaneiro? Exato. Hoje quem é o detentor da senha, quem obtém a habilitação para apresentar toda essa documentação perante a Receita Federal e é o grande responsável legal pelas obrigações legais perante a aduana é o despachante aduaneiro. Hoje, a comissária de despacho, ela trabalha como um órgão que oferece uma grande infraestrutura para o despachante atuar, porém, ela exerce uma função acessória, que seria o quê? Seria o contato comercial com o despachante, seria a obtenção de documentos, seria a orientação de como os documentos têm que ser apresentados ou como têm que ser emitidos no exterior. Então, ela oferece o quê? Essa grande infraestrutura e até mecanismos de controle fiscalizatório, porque essas grandes empresas multinacionais hoje elas querem emissão de nota fiscal por serviço prestado e tudo mais. Tem a parte comercial, que a parte comercial é o representante da comissária de despacho que vai oferecer a infraestrutura dele no porto. Porém, toda a documentação perante a alfândega, perante todos os órgãos anuentes, Ministério da Agricultura, Marinha Mercante, é em nome do despachante aduaneiro, é em nome do CPF do despachante aduaneiro, que você consegue pagar todos os tributos. Hoje ele é um tributo de débito automático da tua conta, ou da conta até da comissária, mas é com a sua senha que você operacionaliza isso. Então todo o recolhimento tributário hoje para a Receita sai mediante a anuência ou mediante a veracidade de vínculo do
NPJ do importador e do exportador com o CPF do despachante aduaneiro. Reitero, do despachante aduaneiro e não da pessoa jurídica com a pessoa jurídica da comissária de despacho. A responsabilidade do despachante aduaneiro, ela realmente é muito séria. No próximo bloco a gente volta a falar sobre o despachante aduaneiro como interveniente do comércio exterior. Voltamos já, não saia daí. Voltamos diretamente aqui da Import, do centro de Santos, esse bate-papo gostoso aqui com o Genar. E Genar, conta pra gente um pouco sobre as suas atividades diárias. O despachante aduaneiro ele é reconhecido como uma atividade essencial no desenvolvimento do comércio exterior e tem uma gama de serviços que vocês prestam aí para os importadores, exportadores. Fala um pouco pra gente dessa atuação. Primeiro ponto, Daniel, já começa antes mesmo da carne embarcar. A nossa preocupação hoje preparação, planejamento, como isso ocorre também hoje em vários segmentos, no esporte, enfim, né? Hoje aqui no nosso segmento não é diferente. Então, antes da mercadoria embarcar, a gente costuma receber o que eles chamam de proforma, né? Ou já mesmo depois de embarcado, poucos dias depois, o que é uma proforma? É um documento que vem a nossas mãos para que a gente faça algumas considerações para que atenda a norma vigente, né, que ela se transformaria de proforma em fatura comercial, que é o documento que identifica todo tipo de detalhe que a alfândega exige hoje, no momento da conferência, no momento de saber o que você está trazendo, a quantidade, o tipo de mercadoria, o preço, o peso líquido, o peso bruto, quem vendeu, quem está comprando. Então, mediante a essa nossa preocupação de fazer um apanhado e conferir se o documento é hoje apropriado e segue a norma do próprio regulamento aduaneiro ou que determina a Câmara de Comércio Internacional, a gente devolve esse documento para o exportador, ele faz as considerações e aí autorizamos embarcar, ou mesmo se a carga estiver a caminho, ainda dá tempo de essa mercadoria chegar sem que haja nenhum transtorno, né, no momento da nossa preparação. Aí recebendo essa fatura comercial original, mais o conhecimento de transporte, que você sabe muito bem o que é o título de propriedade que garante que aquela mercadoria que está no armazém ou no recinto alfandegado pertence ao importador, mediante a esse mandato, né, que eu obtenho para representá-lo, é que a gente faz o quê? A gente prepara a declaração de importação. O que é a declaração de importação? É também conhecido como despacho aduaneiro. É onde você informa a autoridade aduaneira todas as características de cunho administrativo, fiscal aduaneiro e cambial. E mediante a apresentação dessa documentação, hoje tudo via sistema, informa tudo via sistema linkado com o software da Receita Federal, do qual eu, despachante aduaneiro, ou os despachantes aduaneiros, obtém essa habilitação mediante a Receita Federal, né? Não é a pessoa jurídica, é sempre através da pessoa física que essa operação, essa interveniência no comércio exterior funciona. Mediante a nossa senha, fazemos o input, né, que é uma palavra até de origem americanizada, e mediante alguns parâmetros a Receita Federal analisa via software se realmente vai haver conferência física, se vai haver uma
uma liberação automática da carga e, paralelamente a isso, você tem outros compromissos. Você tem que pagar a liberação do conhecimento junto ao transportador marítimo. Você tem que fazer o pagamento do AFRM, que é uma taxa que o governo cobra de 25% sobre o frete para uma renovação da Marinha Mercante Nacional, mais um tributo que acaba onerando aí o custo final da importação. Você paga o quê? Capatazia, você paga o ICMS. Então, toda essa gama de serviço é administrada pelo despachante aduaneiro. Feito esse registro, a gente fica no sistema verificando dentro de 5, 6 horas qual vai ser o canal de parametrização, ou seja, qual vai ser a escolha que foi dado para aquele lote de mercadoria importada ou exportada, que o procedimento é quase similar. Uhum. Esse procedimento se adota, você comentou com a gente agora, é um despacho aduaneiro para um importador ou para um exportador remetendo a carga para fora. Agora, você atende também armadores, não atende? Exatamente, Daniel. Existe uma diversidade, né, de atividades do nosso segmento, né? Como eu falei, eu fiz uma explicação muito simplória aqui, muito genérica do despacho aduaneiro, de uma importação convencional, do qual ela sai da zona primária, que é o local sob custódia ainda da alfândega, né, sob custódia do Ministério da Fazenda, para casa ou para a planta do importador. Mas existem N outras nuances, né? Existem alguns regimes aduaneiros especiais, que é o trânsito aduaneiro, que é a admissão temporária, que é o drawback, que é, enfim, o próprio trânsito de passagem, do qual seria o meu grande nicho de negócio. E nesse caso, eu vou te explicar realmente qual é o meu nicho de negócio. Hoje, por ter trabalhado muito tempo com os armadores, eu acabei adquirindo uma grande amizade. Hoje, pessoas que nem vocês, que a gente conhecia há muito tempo atrás, hoje são diretores de empresa. Então, a minha responsabilidade aumenta, porque além de ser meus clientes, eles são meus amigos. Então, a gente tem uma baita de uma responsabilidade em atender os armadores. A gente fala, mas o que o armador precisa do despachante aduaneiro? Precisa sim, porque existem algumas matizes que fazem parte da operação marítima. Tipo, por exemplo, hoje fala-se muito em baldeação de mercadorias, em transbordo de mercadorias, que até em 2006 era feito de uma forma mais burocrática. Hoje o Ciscarga já aparta as cargas que saem daqui em regime de transbordo, o transbordo, baldeação, que seria talvez o jargão mais apropriado. Ou seja, hoje o sistema já faz, mas no passado eu praticamente entrei fazendo esse tipo de mecanismo, ou seja, todos os armadores, grandes navios, descarregavam a carga de Santos, do Rio de Janeiro, de Manaus, de Salvador ou até dos portos do Sul, Buenos Aires inclusive, e nós fazíamos um trâmite aqui, aduaneiro, né, mediante uma concessão da Receita Federal, para que essa carga seguisse para o porto de destino final, pactuado no contrato de transporte, que é o conhecimento marítimo. Isso já não existe mais, isso era uma coisa que a gente sabia, que é implacável, foi uma das grandes etapas da modernização das aduanas, que nós já vamos falar, talvez futuramente. Isso realmente agilizou o procedimento, né? Principalmente fim de semana, o navio às vezes desatraca deixando as mercadorias para outros portos no sábado, na segunda-feira de manhã ele já está indo embora o porto de destino correto. Então esse é um caso. Existem outros regimes, como eu te falei, e o meu hoje é atender às necessidades do armador. Quais são? Contêineres frigoríficos que estão em passagem em cima do navio, que quebram o motor frigorificado, e você tem o compromisso de descarregar esse contêiner e fazer toda uma nova logística, ou seja, contratando outro equipamento novo, contando a mercadoria, verificando se a temperatura está em boas condições, e depois fazer o inverso, colocar a bordo para que ele siga a viagem ao seu destino. Mas enquanto isso, toda a documentação tem que ser mudada, porque muda-se número de contêiner, muda-se número de lacre, muda-se certificação fitossanitária, que dependendo do país de destino, eles exigem uma nova certificação sanitária. E muitas vezes, dependendo de onde a carga nasceu, né, Buenos Aires, Montevidéu, que ocorre,
precisa vir um veterinário para certificar a saída dessa carga de uma forma legal, para que não tenha problema no destino. Esse é um caso. Existem os casos das mercadorias que vazam dentro dos navios por má apeação, por má escoramento. Também a gente entra nesse circuito. São atividades atípicas, né, que fogem dos padrões normais, mas alguém tem que fazer. A outra parte, que é o nosso nicho de negócio, é atender os navios com materiais sobressalentes, ou seja, partes e peças de reposição que chegam praticamente diariamente. Para quê? Para que coloquem dentro dos navios, para que os navios, quando estão aqui no porto, a primeira hora da atracação a gente entrega e eles façam imediatamente os reparos ou as substituições de parte para que o navio saia com uma passagem de mar de uma forma segura. Né? Muitas vezes fala, pô, e quando não dá tempo? Muitas vezes não dá tempo. Muitas vezes o navio sai daqui, desatraca, fica na barra reparando. E às vezes a gente tem que entregar, mediante a autorização também da Alfândega e da Polícia Federal, entregar esse material na barra. Para quê? Para que o navio faça a sua viagem num próximo porto com destino. Né? Muitas vezes uma peça do tamanho dessa caixa, ela é super fundamental, porque isso é uma placa de um radar, é uma placa de um ecobatímetro, é uma placa de um sensor de navegação de alta tecnologia. E o comandante fala, não sai, não tenho segurança, não navego à noite, não navego na noite. Então a gente tem esse compromisso, sim, que é uma baita de uma responsabilidade, e não tem dia, nem noite, nem feriado. A gente está aqui 24 horas por dia para atender os armadores. Essa seria esse grande, vamos dizer, nicho de mercado do qual eu me propus a atender. Agora, na temporada você tem uma atuação forte com os navios de cruzeiro. A temporada a gente acaba trabalhando também, nós somos o pessoal de bastidor aqui, né? O cara da novela que não vê quem está lá por trás fazendo a coisa acontecer. Então, realmente, é um grande filão também de mercado, né? Apesar de ser uma época, podemos dizer que são momentos sazonais do porto, né? Que até a gente sabe acaba criando um certo problema de ordem operacional para a Codesp, porque muitas vezes eles têm prioridade de entrar esses navios por ter compromisso aí com os passageiros. Às vezes chegam até a desatracar navio de carga operando para poder comportar 6, 7 navios no mesmo dia. É raro, mas ocorre. E a gente tem essa função, sim, de retaguarda, de organizar essa logística e participar a autoridade aduaneira, a Anvisa e o Ministério da Agricultura, de tudo que o navio precisa aí para sair. De todos os insumos, suprimentos. Insumo, consumo de bordo, que seria material nacional, não teria muitos procedimentos, a não ser o recolhimento futuro de alguns tributos, ou no caso de o navio sair para fora, tem que registrar uma exportação a posteriori, do qual a gente acaba se envolvendo também. Mas o grande nicho mesmo são esses materiais de consumo de bordo que vêm dos portos italianos, principalmente, abastecendo os navios com suas especiarias, com suas bebidas, com seus uniformes de reposicionamento para a tripulação, e a gente entra nesse circuito aí durante essa temporada de cruzeiro, ou seja, enquanto todo mundo está se divertindo, nós estamos trabalhando para a coisa acontecer. Trabalhando forte. Mas é prazeroso e a gente faz parte, né, desse elo que existe vários outros trabalhando. Sim, fazendo acontecer, né? Legal. A gente pode perceber que o Genar é uma enciclopédia ambulante. Ele conhece muito da matéria, muita informação. Por isso a gente nosso convite para participar do programa. E eu queria convidar você a um desafio. No próximo domingo a gente vai continuar esse programa para a gente falar um pouco mais. Eu não posso sair dessa sala sem ter um pouco mais de conhecimento, absorver um pouco mais daquilo que o Genar pode passar para a gente. Podemos, Genar? Lógico. Próximo domingo? De forma prazerosa. O segundo programa com a gente? Serão sempre bem-vindos. A casa está aberta aí para vocês e eu estou à disposição aí. Legal. Então, conto com você. Você pode assistir esse programa também em destaqueportuario.com.br, mas eu volto com você no próximo programa, aqui com o Genar, na sala dele, direto da empresa dele, aqui na Importe, no centro de Santos. Uma vista maravilhosa aí para o canal do Porto. Obrigado pela tua audiência e voltamos no próximo programa. Um abraço.